Olá, pessoal! Espero que todos e todas estejam bem. Dando continuidade às questões relativas, então, à formação e atuação da organização e da gestão da escola, com o intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos, nos remetemos, então, ainda à linha de pensamento de cada profissional. Então, podemos determinar que dentro da instituição escolar, cada um possui a sua função, a qual é determinante para o funcionamento da escola. Vamos nos ater nessa aula sobre as funções do sistema de organização da escola, como, por exemplo, planejamento escolar e projeto político pedagógico curricular, organização geral do trabalho, organização da vida escolar, organização do processo de ensino e aprendizagem, organização de atividades que garantam a relação entre escola e comunidade, além da avaliação e organização da gestão escolar. Então, como toda instituição, a escola busca resultados positivos, os quais precisam ser estruturados, e possuir uma coordenação. Podemos determinar que tudo que vimos até o momento nos remete à busca de uma gestão democrática participativa, que busca a valorização e a participação da comunidade escolar em todos os momentos que sejam necessárias, sejam necessárias tomadas de decisões, e que concebe a docência como um trabalho interativo, e aposta na construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da escola, por meio de uma dinâmica que seja intersubjetiva, do diálogo, onde tenha o consenso, Então, temos que ter bem claro, que por estarmos, então, tratando de gestão democrática participativa, é necessário um processo que inclua, neste momento, então, reuniões, discussões, estudos de documentos, para que possa ser levado à prática posteriormente. Nada é realizado na escola a toque de caixa, em qualquer momento, mas sim com muito estudo, debate e respostas que determinem o melhor desenvolvimento da gestão escolar. Então, eu faço uma pergunta: o que isso tem a ver com as políticas educacionais que a gente vem estudando, O que vocês acham? Tudo, Pois em cada passo, em cada movimento realizado na escola, estamos utilizando de políticas públicas educacionais, Pois sem elas não seria possível vivermos em qualquer espaço. Para tudo, então, são necessárias regras, as quais determinam um bom andamento da instituição. Então, observe que a escola é um espaço coletivo e, para tanto, as atividades ali apresentadas e desenvolvidas, elas não são de caráter meramente individual, mas também dos objetivos comuns e compartilhados, de meios e ações que sejam coordenadas e controladas também por agentes do processo. Então, dentro dessa gestão democrática, participativa, são necessárias ações e intervenções para o seu funcionamento. Então, para isso, agora eu vou falar de 4 funções que são importantes. Primeiro, planejamento, que é a explicitação dos objetivos e a antecipação das decisões para orientar a instituição, prevendo, por exemplo, o que se deve fazer para atingi-los, A organização, que é a racionalização dos recursos humanos, os físicos, os materiais, financeiros, que acaba criando e viabilizando as condições para realizar o que foi planejado. A outra coisa, a coordenação, que é a coordenação do espaço humano coletivo do pessoal da escola. E a outra coisa é a avaliação, comprovação e avaliação do funcionamento da escola. Então, quando nós falamos de planejamento, é importante nós falarmos do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Então, veja bem, quando estamos na escola, ocorrem diversas situações que muitas vezes fogem do nosso entendimento, E que são necessárias para que se modifique ou resolva-se a situação. Então, através dessa situação, compreendemos que é necessário um plano de trabalho, o qual indique objetivos,
né, as ações que poderão ser realizadas para sua execução, superando assim o improviso. Então, falando do PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, ele também recebe outras denominações. Vocês podem ter escutado falar em projeto pedagógico curricular, projeto educativo, projeto de escola, plano curricular, entre outras, né? Mas todas com o mesmo objetivo, que é traçar metas para solucionar problemas, né, que sejam relativos à instituição escolar. Então, vamos detalhar então em cada palavra agora que forma o projeto político pedagógico da escola. E você então vai verificar como cada palavra fala muito sobre ele. Por exemplo, projeto. Ele é projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Ele é político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão, né, de forma individual e coletivamente na sociedade, modificando então os rumos que ela vai seguir. E ele é pedagógico porque ele define e organiza as atividades e os projetos educativos do processo de ensino e aprendizagem. Então, podemos observar que cada palavra ela determina a sua função, mas as mesmas unidas, elas fundem-se e constituem um documento que alicerça todo o trabalho, né, que a gente pode chamar de filosofia da escola. Então, verificamos que a cultura organizacional ela está presente na construção deste documento, que determina a tomada de decisões relativas aos problemas que podem ocorrer no cotidiano escolar. Então, para tanto, o debate democrático entre os membros, né, que são formadores da escola, é essencial. Esse debate é essencial. Dessa forma, determinamos que os elementos, até o momento, né, que foram apresentados como gestão democrática e participativa, a cultura organizacional que nós vimos na aula anterior, né, ela está determinada nos documentos oficiais e precisam ser vivenciados por cada um de nós. As escolas, elas possuem em sua maioria esse projeto político-pedagógico, infelizmente, arquivado nas gavetas das secretarias. O que se pretende é retirá-las e ser debatidas, né, e verificar que se estão condizentes com a realidade escolar. Então, não basta ter o projeto, é preciso que ele seja levado a efeito, né? As práticas de organização e de gestão executam um processo organizacional para atender ao projeto. Vocês que estão realizando o estágio, ao chegar à escola, é importante conhecer esse PPP, né? Que façam a realização da leitura do projeto pedagógico da escola para conhecer a realidade. Dentro do planejamento, né, que determinamos como esse projeto político-pedagógico, nós nos deparamos com necessidades diversas relativas à organização, pois no PPP determinamos então objetivos, né, os quais para serem alcançados eles necessitam de recursos e meios para serem desenvolvidos, né? Então aí a gente acaba se referindo então a essa racionalização dos recursos humanos, aos recursos materiais, financeiros, informacionais e a eficácia também na utilização desses recursos e meio de trabalho. É preciso que fique bem claro que para existir um processo de ensino e aprendizagem eficaz, é necessário ter condições dignas, né, para que os alunos, as alunas, como os demais membros da escola, a estrutura física ela é essencial para garantir condições de funcionamento. Então, é necessário, portanto, que todos os aspectos da vida escolar eles sejam devidamente contemplados nessa organização geral da escola, ao longo de todo o ano letivo. Quais são, então, os elementos que compõem essa organização geral? O que vocês pensam? O que são? São as condições físicas, né? As condições materiais, financeiras, sistema de assistência pedagógico-didática, o professor, os serviços administrativos de limpeza e conservação, o horário escolar, matrículas, distribuição de alunos por classes, normas disciplinares, né? Contatos com os pais, entre outras questões, né? Então, acadêmico, né? Que estes elementos apresentados, eles determinam a organização da vida escolar, né? Como vocês podem observar. Então, essa organização da vida escolar,
é o desenvolvimento e a apresentação, então, de ótimas condições a nível de espaço físico, das relações humanas, né, de adequação na distribuição das tarefas, de participação de tomada de decisões, de higiene e limpeza, de recepção adequada aos pais e à comunidade escolar, né, pela equipe gestora. Então, auxiliando também no rendimento eficaz dos alunos. Tudo isso conta para a aprendizagem dos alunos, né? Ainda relacionado, então, à estrutura organizacional, nós temos a organização no processo de ensino e aprendizagem, o qual refere-se às questões didáticas, à sua organização nos trabalhos escolares. Então, ela está relacionada ao currículo, à organização dos planos, das metodologias, dos horários, da distribuição de alunos nas turmas, na assistência pedagógica, sistemática, aos profissionais, aos conselhos de classe, à avaliação, entre outros elementos determinantes, então, né, para ocorrer um ensino e aprendizagem de qualidade. Então, todo o corpo docente da escola, ele tem a responsabilidade de organizar seus trabalhos escolares e comungar com os demais colegas, transformando, então, o processo de ensino e aprendizagem em mais flexível e eficaz. Cabe salientar que o trabalho realizado pelos professores, ele não ocorre somente, então, relativo ao plano do curso, né? Mas sim voltado ao desenvolvimento dos alunos em sua participação ativa, conseguindo construir, né, e estimular nos alunos o desenvolvimento das habilidades e capacidades intelectuais. Então, além da organização da vida escolar e do processo de ensino e aprendizagem, é preciso, então, voltar nosso olhar à relação escola e comunidade. Porque essa relação, ela implica em atividades que envolvam a escola e a comunidade, que traga a comunidade para dentro da escola, né, e vice-versa, e que traga os pais e a comunidade para a participação na gestão escolar, através de mecanismos, né, que sejam estruturantes da escola, como o conselho escolar. A organização do currículo, ele inicia-se, então, pelo envolvimento de todos os profissionais da educação, buscando os documentos, né, oficiais e verificando, então, a Base Nacional Comum Curricular. Então, todo professor, ele necessita ter em mãos e conhecer os documentos que tratam da construção, então, dos currículos escolares. Estes documentos que eu estou falando para vocês, eles são de fácil acesso, eles encontram-se nas bibliotecas escolares, nas secretarias das escolas, eu vou colocar no e-aula disponível para vocês realizarem a leitura, nos sites oficiais do governo, né? Dentre eles, nós temos os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e eles trazem, juntamente com a Base Nacional Comum, uma linha de pensamento que deverá ser observada e seguida por todos os profissionais da educação. E isso não significa que não haja uma flexibilização na organização do currículo. Muito pelo contrário, pois como preconiza o artigo 26, né, da LDB de 96, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem ter uma base nacional comum a ser contemplada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento também escolar, por uma parte que seja diversificada e exigida também pelas características regionais e locais da sociedade, ou também da cultura, da economia, né, da realidade dos educandos, sim? Então, com esta lei, nós podemos observar que cada escola, né, em cada região do país, ela possui a autonomia de realizar as modificações que são necessárias, então, a partir da realidade regional. Então, você poderia se perguntar, né, por exemplo, o que é o currículo? Né? E nós podemos dizer que o currículo é a organização dos conhecimentos escolares, né? Estes conhecimentos, eles podem ser desenvolvidos nas mais variadas maneiras, mas que estejam relacionadas, que estejam atreladas, né, aos documentos oficiais, ao que foi e o que está sendo construído na escola, que é o PPP. Cabe salientar que, ao planejar o currículo da escola, utilizando-se dos documentos oficiais, nós podemos considerar alguns princípios básicos práticos, né, que são definidos, que aqui eu vou citar o Libânio,
que eu já venho falando para vocês desse autor, né? Ele fala o seguinte, que o currículo ele precisa ser democrático, né? Isto é, ele garantir a todos uma base cultural e científica, né, comum e uma base comum de formação moral e de práticas de cidadania, né? O que significa isso? Relativo aos critérios de solidariedade e justiça, à alteridade, à descoberta e respeito ao outro, ao aprender e viver junto, né? No coletivo. Então, o currículo escolar, ele também representa o cruzamento de culturas, constituindo um espaço de síntese, né? Uma vez que a cultura elaborada, ela se articula com os conhecimentos e experiências concretas do aluno em seu meio social e com a cultura dos meios de comunicação, né? Da cidade e também das suas práticas sociais. E o que isso significa, né? Significa que propiciar aos alunos, nós podemos propiciar aos alunos conhecimentos e experiências que sejam diversificadas, integrando no currículo a variedade de culturas que perpassa a escola, né? A científica, a acadêmica, né? A social, a dos alunos, a das mídias, a escolar, né? Que é organizacional. Então, trata-se de compreender a escola como um lugar de síntese entre a cultura formal sistematizada e a cultura experienciada na família, na rua, na cidade, nas mídias, né? Em outros contextos também culturais, que implica formular coletivamente formas pedagógico-didáticas, né, de assegurar essa articulação. O provimento da cultura escolar, então, aos alunos e a constituição de um espaço democrático na organização escolar, eles devem incluir, então, a interculturalidade, que é o respeito e valorização da diversidade cultural e das diferentes origens sociais dos alunos, no combate ao racismo e a outros tipos de discriminação e preconceito. O currículo intercultural, então, é o que, com uma base comum de cultura geral para todos, ele acolhe a diversidade, a experiência particular dos diferentes grupos de alunos, né? E propicia na escola, na sala de aula, um espaço de diálogo e comunicação entre os diversos grupos que estão presentes, né? E um dos mais relevantes objetivos democráticos do ensino consiste em fazer da instituição escolar um lugar em que todos possam experimentar sua própria forma de realização e sucesso, certo? Por outro lado, então, trata-se não apenas de atender às necessidades e expectativas da comunidade, né? De modo que também se respeite a cultura local, mas também pensar sobre valores, modos de vida, hábitos que precisam ser modificados, né? Para a construção de um projeto, né? Que seja um projeto que melhore essa questão, que transforme, né? E o currículo ele tem que condizer, então, com a organização espacial da cidade, com o modo pelo qual as pessoas de todos os segmentos sociais se movem nela. Então, trata, portanto, da qualidade de vida possível, mediante a análise dos elementos que demarcam, então, a dinâmica da cidade, né? Como a produção, circulação, moradia, né? Então, um bom currículo ajuda a fortalecer a identidade pessoal, a subjetividade dos alunos, né? Como já falei em aulas anteriores. Não trata não só de atender e favorecer a diversidade, né? Dos alunos, mas também de promover em cada aluno, em cada aluna, competências distintas que os tornem mais plenos e autônomos, né, em seu desenvolvimento pessoal, o que, sem dúvida, pode facilitar igualmente seu êxito profissional. A organização curricular, né, ela precisa prever tentativas de enriquecimento do currículo pela interdisciplinaridade, vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, né? E da coordenação de disciplinas por meio de projetos comuns. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a formação continuada de docentes, mas a gente vai ver mais sobre essa questão em aulas posteriores, tá? Então, nós temos a LDB, que busca defender o aprimoramento dos profissionais da educação. E esse aprimoramento, ele está presente no nosso cotidiano com a formação continuada para professores, que se desdobra nos seguintes cursos, né? Como a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né? O pró-infantil, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que a gente chama de PARFOR, né? E tem outros também
políticas públicas. Bom, eu vou finalizar então a nossa aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida, coloquem no fórum de dúvidas, né, no E-Aula, e também se quiserem conversar, também o espaço está disponível. Um abraço e até a próxima!